Então, o tema da nossa mensagem é deixar tudo para seguir a Jesus. O que isso significa? O nosso textual está em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 até o 11. Lucas 5, de 1 ao 11. Vamos ler então o texto áureo com bastante reverência. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Há 2 aspectos importantes nesse texto bíblico que eu gostaria de enfatizar. Primeiro, é o fato de Pedro, Simão Pedro, falar com Jesus. Porque mandas, algumas traduções dizem, sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, ou porque mandas, lançarei a rede, isso significa o quê? Confiança. Ou sobre a tua palavra lançarei a rede, em outras traduções. Esse é um aspecto, a confiança de Simão Pedro em Jesus Cristo. O outro aspecto, ao final do texto, no versículo 11, é que, ainda que Jesus não os tivesse aconselhado, neste caso específico, a palavra de Deus diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Eles levaram os barcos, os 2 barcos cheios de peixe, para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então são 2 aspectos importantes que demonstram para nós como nós devemos nos relacionar com Jesus, como nós devemos entender o Evangelho de Jesus Cristo. A gente viu então
Jesus estava pregando a uma multidão, ele entra no barco, pede que o barco seja um pouco afastado da margem, porque era uma multidão de não sei quantas pessoas, centenas, talvez milhares, e estava assim, um grupo muito denso de pessoas. Então Jesus se afasta, prega aquelas pessoas, ensina aquelas pessoas, como eu sempre digo, todas as vezes que Jesus abre a boca para falar, seja com um discípulo, seja com uma multidão, ele está sempre ensinando. E pregar o Evangelho é ensinar. Não é performance de orador, de pregador, não é fazer milhões de promessas que nem bíblicas são, está na cabeça de alguns pregadores. Então é muito importante nós salientarmos isso. A palavra de Deus precisa ser ensinada. A pregação é ensino. Eu tenho um culto evangelístico, um culto de ensino na minha igreja. É uma visão equivocada. Por quê? A palavra de Deus sempre evangeliza. E a palavra de Deus, quando ela é exposta, ela sempre ensina. Então, nesse texto, nós vimos esses dois aspectos. Primeiro, a confiança em Jesus, de Pedro dizer: sobre tua palavra, ou porque manda, lançarei a rede. E depois eles deixarem tudo. Observem que, primeiramente, Jesus ele diz a Simão Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Então, essa é a primeira determinação de Jesus. Mas Jesus não era pescador, ele era carpinteiro. Jesus, ele é Deus. Aqui, nesse tempo, antes da sua crucificação, da sua ressurreição, ele estava na forma humana. Mas como ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Então Jesus, aqui, ele já era um com o Pai. E ele determina isso. Então, discípulos de Jesus, Pedro, estavam com ele também Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles obedecem. Isso é uma das primeiras dificuldades que as pessoas têm nos dias de hoje, obedecer à voz de Jesus. Mas não podemos titubear, não podemos ficar com dois pensamentos, ficar na dúvida. Se Deus está falando conosco, então nós podemos ter a tranquilidade de fazer aquilo que o Senhor está nos determinando. Infelizmente, há uma prática ruim em algumas pessoas. Que prática é essa que eu me refiro? Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, o Senhor, ele vai estar falando conosco. Sempre. Sempre. Às vezes algumas pessoas reclamam: Deus não fala comigo. Fala assim: abre a sua Bíblia, procura ler mais, tem o hábito de lê-la diariamente, você vai ver como Deus vai falar com você, como Deus vai encher o seu coração. E o que acaba acontecendo? As pessoas ficam atrás de profecias. Eu vou fazer tal empreendimento, lá tem a irmã que é profeta, eu vou lá na casa dela, vou ver o que Deus vai falar para mim, ou tem um irmão que é profeta, e fica essa coisa, sabe? Veja só, o dom de profecia é bíblico. O dom de profecia é uma arma, como os outros dons também, são armas poderosíssimas para a igreja de Deus. Só que nós não podemos fazer isso, ou encarar isso como se fosse a busca por uma cartomante. Eu vou lá na casa da cartomante, eu quero ver o meu futuro. Gente, não é assim. Não é assim. Infelizmente, várias pessoas dentro da igreja
ficam quase que num desespero. Por quê? Porque não sentem direção de Deus em suas vidas. E aí um profetiza daqui, outro profetiza dali, outro profetiza de lá. Infelizmente, algumas profecias dessas não vêm do trono de Deus, não vêm do Senhor, vêm da carne. Até porque algumas vezes aquele irmão ou irmã, no intuito de ajudar, ele profetiza de si mesmo, porque ele já conhece o problema da pessoa, mas isso não está vindo do trono de Deus. E aí isso acaba não se cumprindo. Aí aquela pessoa que já estava totalmente desnorteada, sem direção alguma, ela fica ainda mais confusa. Então, primeiro grande ensinamento desse texto: termos os nossos ouvidos atentos à verdadeira voz de Deus. Seja por intermédio de profecia na igreja, e a palavra de Deus diz que a multiforme sabedoria de Deus se revela à igreja. A igreja, o corpo de Cristo. Ah, mas eu fico correndo de casa em casa dos irmãos bênção, das irmãs bênção. Irmãos, nossos irmãos são uma bênção. Nossas irmãs são uma bênção. Só que o lugar mais propício, não é que Deus não possa falar com você em outras situações ou circunstâncias. Deus fala até quando você está caminhando, quando você acorda, quando você vai lavar uma roupa, vai lavar uma louça, quando você está numa condução. A questão não é essa. A questão é o local mais propício de se ouvir a voz de Deus é na igreja. É na igreja. E as pessoas estão muito preocupadas em serem usadas por Deus. Viu como Deus me usou? Olha, Deus está me usando. Amém, isso é bênção. Isso nos edifica, edifica a nossa fé. Mas, mais do que você ser usado por Deus, para Deus falar alguma profecia ou ministrar alguma cura, é você, mais do que isso, é você andar com Deus. É você andar com Jesus, é você caminhar com o Senhor, é você ter intimidade com o Senhor. Então, como eu dizia, Simão ele relata a Jesus: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Olha só, eles ficaram pescando a noite toda e não pegaram absolutamente nada. E Pedro diz: mas por que mandas? Lançarei a rede. E observem o seguinte, esse texto, alguns intitulam como a pesca maravilhosa. Eles colheram uma quantidade de peixes tão grande que, primeiro, as redes estavam se rompendo. Segundo, eles precisaram chamar o outro barco, encostou junto deles, para dividir a quantidade de peixe. Era muito peixe. E os barcos ficaram tão cheios, que a Bíblia diz que eles quase iam a pique, ou seja, eles estavam quase afundando. Olha que bênção maravilhosa do Senhor. Imagina isso nos dias de hoje. Imagina isso um pescador, ou qualquer cidade, lá de Charitas, né? Aqui mesmo, da nossa cidade, enfim. A alegria desse pescador. Puxa, nós estamos com 2 barcos cheios. Olha que maravilha. Isso aqui vai dar muito dinheiro para a gente. Nós vamos vender esses peixes. Vai ser ótimo. Só que, enquanto tudo isso acontecia, eles foram tomados por espanto, os que estavam no barco. E Pedro, particularmente, ele se prostra diante do Senhor. Ele se ajoelha aos pés de Jesus. Aos pés, diz a Bíblia. Aos pés. Em atitude de humildade. E o que ele fala para Jesus? Senhor, ausenta-te de mim porque sou um pecador.
O que é ausentar-se? Afasta-te de mim, Senhor. Eu não sou digno de ficar na tua presença, meu Deus. Porque aquela bênção para eles, pescadores, era uma bênção imensa. 2 barcos repletos de peixes, quase afundando. Então, e aquele espanto, né, que tomou conta de todos. E aí Jesus fala para Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eles com o barco cheio de peixe, pescadores, e Jesus fala isso: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O que mudou naquela relação de Pedro com Jesus? Foi que Pedro ficou maravilhado porque a pesca era o ofício de Pedro, era a profissão de Pedro. E ele nunca tinha visto coisa semelhante. Bastou uma palavra do Senhor Jesus e ele foi tremendamente abençoado. E a Bíblia então fala que eles levaram os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Puxa, mas isso daí não está errado, pastor? Logo agora que eles tinham realmente, poxa, uma grande quantidade de peixe, aquilo significaria prosperidade para eles, e eles deixam tudo assim, sem mais nem menos. Sim. E várias lições nós podemos tirar desse fato, desse acontecimento. Primeira lição: o que não é deixar tudo? Preste atenção nessa expressão, deixar tudo, que a palavra de Deus diz, né? Que eles deixaram tudo e o seguiram. Então, o que não é deixar tudo? Se matar é deixar tudo? Não, não é. Ah, não tenho mais prazer nessa vida, vou tirar minha vida. Não, de forma nenhuma. A sua vida é extremamente preciosa para Deus. Ah, deixar tudo é abandonar a família, não cuidar mais da esposa, dos filhos, do marido. Não, não. Deixar tudo não é isso. Abrir mão de viver então. Ah, não quero mais viver. Ah, deixa a vida me levar e tal. Não vou ter mais responsabilidade com nada. Não. Deixar tudo também não é isso. Desejar ser infeliz. Ah, eu deixei tudo, não me preocupo mais com nada. Eu vou ser bem feliz mesmo. Vou para a rua, vou abandonar minha casa, vou viver na rua, vou ser morador de rua. Eu conheci alguns moradores de rua, sabe? E curiosamente, pessoas extremamente cultas, pessoas que até tinham uma situação financeira razoável, como classe média, e simplesmente foram para a rua. Por quê? Porque desejaram ser infelizes. Não deram mais valor à vida. Isso não é deixar. Por que não dá valor à vida? Não é deixar tudo. Porque a sua vida é tão preciosa que Deus deu o seu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. Para que o sangue dele te purifique de todo o pecado. A sua vida é importante. E esse mesmo Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele não te abandona, não te abandonou e nunca te abandonará. E o que é então deixar tudo? Deixar tudo é negar-se a si mesmo. Ué, mas não é a mesma coisa que ser infeliz, abrir mão de viver? Não. É entender. A Bíblia diz que nós devemos prestar a Deus o nosso culto racional. Nós temos inteligência.
nós pensamos, nós temos uma mente, e a nossa mente, ela deve sim dirigir a nossa vida. Não é somente a emoção. Nós temos emoção, claro. Nenhum ser humano é só racionalidade, é só intelecto. Nós temos emoções também. Porém, as emoções, elas acompanham a nossa racionalidade e não o contrário. A pessoa que é levada, movida por emoção, ela parece o voo de uma mariposa com soluço. A mariposa já não voa muito retinho, né? Imagina com soluço, hora está em cima, hora está embaixo, hora está para cá, está para lá, não é verdade? Então, assim uma pessoa sem direção. Nós temos a mente de Cristo, e quanto mais nós lemos a Bíblia, mais essa mente se fortalece. Ah, é lavagem cerebral. Não, porque a lavagem cerebral, ela fica a nível de mente, e a palavra de Deus, ela vai no espírito, ela vai no coração, ela vai no profundo do nosso ser. Então, negar-se a si mesmo é você entender que o seu ego, que você não deve ser uma pessoa que só pense em si mesma. E você tem que entender que a sua vida, ela foi comprada. Você não é mais seu. Embora você tenha uma mente que dirija tudo aquilo que você quer e o que você não quer fazer. Mas você pertence a Deus. É por isso que, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso nome, ele é escrito no livro da vida. E dali não sai mais. Ah, mas o diabo vai me atacar. Não sai mais. Ah, mas eu conheço gente. É porque o nome não estava escrito no livro da vida. Porque Deus não é leviano. Deus não salva você para amanhã você perder a salvação, para a semana que vem Ele te salvar de novo, e fica essa coisa igual uma vida de barata tonta. Deus não faz assim com nós. Deus é reto, Deus é puro, Deus é verdadeiro e Deus é amor. E por amor a nós, Deus sabe o valor da salvação. Não é à toa que Ele deu o seu Filho Jesus por nós. Então, você tem que entender isso, negar-se a si mesmo. Você vai continuar sendo mãe, vai continuar sendo pai, vai continuar no seu trabalho. A diferença é que você não vai mais buscar glória para você. Todas as glórias, tudo de bom que você realizar na sua vida, é porque Deus te capacitou, você vai entender isso. Deus te deu saúde, Deus te deu condições para você realizar. Ah, seus filhos são grandes, são adultos, são crescidos. Claro, em primeiro lugar, a graça de Deus, o amor de Deus por eles. Mas em segundo lugar, o teu trabalho como mãe ou como pai foi de fundamental importância para que os seus filhos crescessem e fossem homens e mulheres de bem. Deixar tudo também é, como eu acabei de dizer, colocar o reino de Deus na frente dos seus sonhos e projetos pessoais. Muitos pregadores colocam Deus lá atrás na fila. Não, meu irmão, é o seu sonho e tal, declare que o seu sonho vai... E se Deus não quiser que o seu sonho se realize? E se o sonho que você tem, na realidade, for um grande laço para a sua vida, for uma coisa que vai trazer uma série de transtornos para você, para a sua família. Você sabe disso? Você não sabe. Ainda que você tivesse bola, tal da bola de cristal, você não saberia tudo. Mas Deus sabe. Então, é muito importante isso. Você pretende fazer uma coisa? Primeiro passo, dobra o seu joelho, na beira da sua cama, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus. Senhor, eu pretendo fazer isso. Isso está no teu coração, é da tua vontade, é para glorificar o teu nome. Isso é muito importante, irmãos. Muitas coisas
não se realizam na vida das pessoas e as pessoas acabam abandonando a fé porque vão lá atrás de falsos mestres, falsos profetas que ficam insistindo, declare e receba. Não existe esse negócio, já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Agora, se aquele seu projeto está no coração de Deus, é uma coisa honesta, é uma coisa que dignifica você e outras pessoas que estiverem envolvidas, provavelmente esse projeto vai adiante e vai ser uma bênção para muitas pessoas. Deixar tudo é ser feliz com Jesus, como aquele hino que nós cantamos, né? Sou feliz com Jesus. Por quê? Porque a presença de Jesus na sua vida te basta. É como o Senhor fala para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes. Por quê? Porque é aí que nós estamos verdadeiramente dependendo de Deus. Quando você está cheio de si mesmo, não é que a gente não deva ter uma autoestima elevada, devemos sim. Porém, quando o orgulho, a vaidade toma conta de você, você não vai mais a lugar nenhum e a sua queda está próxima. Deixar tudo é ler a Bíblia com motivação, estudá-la, meditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. É tanto livro de autoajuda, é tanto vídeo do YouTube, que você não tem um tempinho no seu dia para ler a palavra de Deus. Isso está errado. Está muito errado. Deixar tudo é orar sem cessar. Não saia da presença de Deus. Você pode fazer o que você quiser no seu dia. Você pode trabalhar, você pode assistir televisão, você pode... Mas não saia nunca da presença de Deus. Ore sem cessar. E se na televisão é alguma coisa que não te edifica, muda o canal. Você não é escravo ou escrava de novela ou de minissérie. Eu comecei a ver essa minissérie da Netflix. São 590 episódios. Só faltam agora 588. Você é escravo disso? Pois é. Porque tem série dessa, quando você pensa que vai acabar, aí começa mais um tanto. Outra coisa, ainda dentro dessa ideia, eu disse, ler, meditar na Bíblia, orar sem cessar, e assim, busque a santidade de Deus para você. Isso é deixar tudo. Por quê? Quanto mais você busca a santidade, menos as coisas do mundo vão te atrair. Quando você enche a sua mente de fofoca, de coisas mesquinhas, de coisas abjetas, você vai ficando, parece que o seu coração endurece e vira uma pedra. Você só abre a boca para discutir, para arrumar confusão. Quando a pessoa fala uma coisa, você está armado, não é com 7 pedras não, você está armado com uma pedreira inteira para jogar na pessoa. E isso não agrada o coração de Deus, gente. Deixar tudo é ter amor pelas almas perdidas. Olha o que Jesus diz para Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E quando eles chegam, os pescadores deixam os barcos em terra e seguem a Cristo. Amor pelas almas perdidas. Nós estamos dentro do reino de Deus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas e as outras pessoas? Mas aquela ali é minha inimiga, pastor, eu não gosto dela não. Tomara que ela não seja salva. É isso que Deus ensina? Nós falamos isso aqui agora no domingo, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Por pior que aquela pessoa possa parecer para você, mas
ore por ela, porque isso Jesus nos ensina também. Orar, abençoar os nossos inimigos. Às vezes nós não nos proclamamos inimigos daquela pessoa. Aquela pessoa, pela sua postura, se coloca como se fosse um inimigo nosso. Mas ainda assim, nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter compaixão, temos que ter amor por ela. E vamos orar. Você não precisa fazer isso na frente dela. Se ela não te tolera, não gosta de você, faz isso lá no seu quarto, ajoelhado na beira da sua cama. E dentro disso tudo, pregar o Evangelho. E como é que você prega o Evangelho? Ficando, vivendo na presença do Senhor. É assim que nós pregamos o Evangelho. Sabe por quê? Porque quando você está na presença do Senhor, o amor pelas almas perdidas vem automaticamente. Quando você está na presença do Senhor, você vê uma pessoa muito bonita, em vez de você cobiçar aquela pessoa, você está desejando a salvação dela, porque você está na presença do Senhor. O Espírito Santo, ele fala mais forte ao teu coração. E é isso que nós precisamos fazer nesse mundo. Ficar 24 horas do nosso dia na presença do Senhor. Porque da sua casa, você pode abençoar muitas vidas. Não estou dizendo para você ser aquele crente preguiçoso. Eu estou em casa aqui, já orei. E tem muito esse negócio de missões, né? Missões, ou você vai, ou você contribui financeiramente, ou então você ora, intercede. Amém. Interceder é muito importante. Mas nós podemos fazer bem mais do que simplesmente interceder. Interceder é uma pessoa que, por alguma infelicidade, esteja acometida de uma enfermidade muito terrível, que não consegue levantar da cama, ou uma paralisia. Então essa pessoa só consegue mesmo interceder. Mas se você tem a sua saúde, seus membros, braços, pernas funcionando, se a sua mente está boa, você pode fazer mais do que simplesmente interceder. Independentemente de idade. Isso é para o jovem. Evangelismo é para o jovem. Não, evangelismo é para a igreja. Se fosse assim, só o jovem ia subir no dia do arrebatamento. Vai subir o jovem, vai subir o adulto, o mais experiente, a criança. Todos nós subiremos como igreja do Senhor. Então, meus amados, que nós possamos entender isso. Que nós tenhamos a coragem. E essa coragem, ela deve ser guiada pela nossa fé em Jesus. Porque a nossa fé, quanto mais firme for no Senhor, mais coragem Ele nos dá para pregar o Evangelho, para nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus. E homem e mulher de Deus não precisa ter um título de pastor, de missionário, de missionária, de diácono, seja do que for, ou de presbítero. O homem e a mulher de Deus, como é que a gente vê? É simplesmente quando nós olhamos para aquela pessoa e nós vemos Cristo nela. É Cristo em vós, esperança da glória. É assim. E que Cristo possa, a luz de Jesus, a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo, chamando de Espírito de Jesus. Por quê? Porque é a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama e um Deus que te ama também. E quer que você seja um pescador, uma pescadora de homens. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar.